Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Muitas sagas acabam ficando no passado e não conseguem reaver a popularidade. Felizmente não é o caso da saga Pânico. Exatamente, de alguma maneira que só hoje nós vamos descobrir, a saga Pânico alcançou o auge da sua popularidade no 6º filme. Então apague as luzes do seu quarto e bora finalizar a saga Pânico aqui no canal Piuí. Até eles não lançarem outro filme e a gente ter mais uma parte. Meu Deus do céu! Que isso? Ah, tive um ataque de pânico. O cara esqueceu o like no vídeo. Pânico 4 não teve o sucesso comercial que o pessoal esperava. Wes Craven infelizmente faleceu em 2015 e lá por meados de 2017 a Weinstein Company, que tinha os direitos da franquia, começou a se envolver em várias polêmicas. Levando tudo isso em conta, era muito improvável que um 5º filme de Pânico realmente ganhasse vida. Mas veja só, em 2019 os direitos foram comprados pela Spyglass, que apostou em Pânico, que acreditou que essa franquia conseguiria sim ser revivida. E vou dizer uma coisa, tá? Mandaram muito bem nessa aposta. Lançado em 2022 com o roteiro de James Vanderbilt, de Zodíaco, e Guy Busick, de Casamento Sangrento, e dirigido pela dupla Matty Bettinelli, o Pin, e Tyler Gillett, também de Casamento Sangrento, Pânico, sem o 5, mas que na verdade deveria ser o 5, já que Pânico 6 é a sequência desse, começa muitos anos após o 4º filme. E aqui o Ghostface realmente já tem uma história, né? Porque desde o primeiro filme pra cá já se passaram 25 anos em Woodsboro. Um quarto de século. Um quarto de século. Faz tempo. E o filme nos apresenta a jovem Tara, que tá em casa numa boa, quando ela obviamente recebe a ligação do Ghostface. Inicialmente ela faz o que qualquer pessoa faria, desliga na cara, não dá muita atenção, mas o cidadão insiste, ela começa a dar trela pra vagabundo e se vê em apuros. Fudeu. Isso porque ela começa a trocar ideia com a sua amiga pelo WhatsApp. Ela manda mensagenzinha de texto aqui e ali, só que daqui a pouco a amiga dela começa a responder de uma maneira estranha. Isso porque não é amiga dela, e sim o Ghostface. E aí começa todo o show do Milhão da Morte, ele faz as perguntas, ela tá com medo que ele faça alguma coisa com a amiga dela, mas logo ela percebe que na verdade o Ghostface não tá perto da amiga dela. Ele tá ali mesmo, pertinho dela, e a Tara começa a tentar fechar a casa, é uma casa inteligente. Ela começa com aquele papinho, ai Alexa fecha a porta, Alexa fecha a janela, Alexa não sei o quê. O que tem de inteligência nessas casas inteligentes não é nada, tudo burra. Inteligente mesmo é o Ghostface que consegue destravar tudo isso e ataca a Tara, quebrando a perna dela e esfaqueando a garota. E por incrível que pareça, a Tara sobrevive. Essa é a primeira vez que a gente tem uma cena de abertura com uma não morte na franquia. Só que a notícia chega até a Sam, que é a irmã dela, que vai até Woodsboro junto com seu namorado, o Richie. E chegando lá, eles conhecem os amigos da Tara. Temos ali os irmãos gêmeos Chad e Mindy, que são, veja só, sobrinhos do Randy, o nerd dos filmes lá do primeiro filme. E como é que são esses sobrinhos? Entendidos dos filmes, óbvio. Começa a falar sobre como o cinema de terror evoluiu nos últimos anos. Eles são cheios de referências. Oh my god, he's making a requel. A what? Or a legacy sequel, fans are torn on the terminology. E ali a gente também tem o restante da tropa. Temos a Amber, que é uma amiga da Tara. Fez um cocô uma vez numa cama. Tem a Amber, que é amiga da Tara, pela qual o assassino se passou, a Liv e o Wes. O Wes é um jovem que é filho da Judy Hicks, uma policial irrelevante lá do 4º filme. Aquela loira? Aquela mesma. E é só a Sam chegar em Woodsboro que ela começa a ser atacada. Mas a gente entende o porquê que ela estava afastada da cidade. Isso porque ela é filha de Billy Loomis. Isso mesmo, um assassino lá do primeiro filme. E ela não é só filha desse maluco, como ela também tem visões do cara. Ela fica vendo ele em vários lugares, que fica metendo um monte de pilha errada, tipo, estaciona na vaga de idoso. Coloca uva passa nesse arroz. Rebaixa teu carro. Bota essa JBL no talo na praia. Não deixa like no vídeo. Sendo atormentada por esse verdadeiro fantasma, ela acaba pedindo ajuda ao Dewey. Isso mesmo, o nosso policial trapalhão.
O Dewey se divorciou da Gale, tá vivendo uma vidinha meio triste ali num trailer, mas ele começa a ajudar essa garota e junto com ela e seus amigos, eles chegam à conclusão de que o assassino deseja criar uma requel, ou seja, um remake que também é sequel, um desses filmes que continua um filme muito antigo, mas ao mesmo tempo rebuta uma franquia. É por isso que Pânico 5 não é Pânico 5, é só Pânico, entendeu? Porque ele é uma continuação, mas ele quer começar tudo de novo. Nos últimos anos, a gente tem visto bastante isso, o cinema de horror pegando esses clássicos e tentando revisitá-los de alguma forma. Aconteceu em 2018 com o filme do Halloween, que continua só o primeiro filme e invalida todos os outros. E tem essa parada meio de repetir alguns acontecimentos, mas ao mesmo tempo continuá-los. A mesma coisa foi acontecer com Hellraiser, que foi lançado em 2022. E a metalinguagem desse filme tá muito em cima disso, entendeu? O foco agora, o que tá em alta no horror, são esses requels. E Pânico 5, inclusive, brinca com o fato de não se chamar Pânico 5, mas Pânico, né? Porque ele é um remake ao mesmo tempo que continua, então ele faz essa brincadeirinha. É tipo o Halloween de 2018. Inclusive tem vários personagens que comentam isso, né? Tem vários fãs insatisfeitos com os rumos da franquia, estão exigindo um remake, estão exigindo que mudem algumas coisas. Mostra que os personagens que vivem nesse mundo de Pânico não estão satisfeitos com os rumos lá do Stab. The hardcore Stab fans hated it. You go on 4chan and Reddit, all they're talking about is how Stab 8 pissed on their childhoods. E é claro que aos poucos os suspeitos começam a aparecer. O Rich, por exemplo, o namorado da Sam, ele não tá presente quando o Ghostface ataca a garota, mas ele tava ali por perto, entendeu? A própria Sam tem essas visões com o pai dela. Será que ela não tá querendo buscar algum tipo de vingança pelo que aconteceu com ele? E enquanto esse pessoal todo fica confabulando quem pode ser o assassino e um amiguinho brinca com o outro e tudo mais, o Ghostface vai até a casa da Judy Hicks, mata a policial e mata o filho dela. Logo depois de ele tomar banho. O que me deixou feliz, porque se ele matasse o cara no banho, pô, totalmente indefeso, né? Qual que é o pior jeito de ser morto? Tomando banho ou cagando? Acho que tomando banho é pior. Mas se tu tá cagando com a calça só abaixada até a altura da canela. É que eu acho que estar pelado é o maior agravante, porque daí tu tá totalmente indefeso, entendeu? Uma pessoa que tá com uma camiseta, ela tá mais protegida já. Tu não se sente mais protegido com uma camiseta do que sem camiseta? Te pegaram pelado. Tá, mas assim, ó, eu tô pelado, abro o box e saio correndo. Eu tô cagando. Calça na canela. Vou levantar, posso tropeçar na calça. Pode. É pisado também? Não sei. Responda nos comentários. Interação. E esse filme aqui tem uma direção excelente. Uma das grandes preocupações do pessoal que era fã de Pânico era o seguinte: Wes Craven morreu. Então como é que a franquia vai continuar sem a direção deste que dirigiu todos os filmes até então? E os diretores Matt e Tyler conseguem muito bem fazer essas cenas de horror de uma forma muito inteligente, porque eles brincam com o momento em que o Ghostface vai atacar. Não fica óbvio, tá ligado? Porque geralmente a gente vê bastante isso nos filmes de horror. O assassino vem, a trilha sonora vai trabalhando, dá aquela descidinha, a gente sabe, é agora que ele ataca. E aqui no filme Pânico eles não fazem isso. Aliás, esse ataque que acontece ali na casa da policial Judy é bem legal justamente por conta disso. Quando o Wes vai abrir uma porta, a gente pensa que o Ghostface vai estar lá, mas ele não tá. Quando ele abre a geladeira e a gente acha que no momento em que ele fechar, o assassino vai estar atrás da porta da geladeira, ele também não tá. Ele simplesmente aparece do nada e consegue pegar a gente de surpresa. E que homenagem bonita, que a melhor morte do filme é justamente no personagem Wes, que tem esse nome por causa, obviamente, de Wes Craven. Muito obrigado. O Dewey começa a investigar o caso e a Gale começa a sentir cheiro de sangue. Ela tá louca pra farmar uns pila em cima do que tá acontecendo. Então ela aparece lá pra azedar o rolê. E a Sam, percebendo que o policial que tava protegendo a Tara lá no hospital tá ali na cena do crime, entende que agora a garota está sozinha no hospital, desprotegida. E aí você se pergunta assim, mas e a Sidney Prescott? Cadê ela? Ela é uma grande consultora nesse filme aqui, entendeu? Como ela viveu os acontecimentos no passado e ela tem uma carreira formada em cima do Ghostface, ela tem um conhecimento, ela entende por que o personagem age de uma maneira ou outra. Então chamam ela pra ajudar mesmo. O Dewey dá aquela ligada, fala assim, tu não vai acreditar quem é que voltou. Ele mesmo. Papai Noel.
Agora deu cara aí mesmo, viu? Papai Noel, e aí ela vai até a cidade, eles têm um reencontro legal e tal, só que ela tá um pouco mais escanteada, entendeu? O foco aqui é a Sam e a Tara, e a Sam vai junto com o Dewey até o hospital para ver como é que tá a irmã dela, e felizmente eles chegam a tempo de impedir o Ghostface de capturar a garota. E nesse momento, o Dewey enche de bala o vagabundo do Ghostface, que cai no chão e ele fala assim, mas eu vou lá me certificar, né? Porque isso já aconteceu várias vezes, tem que meter uma bala na cabeça. Só que quando ele vai fazer isso, ele é surpreendido pelo Ghostface e morre. É bom ver que Pânico continua uma franquia de sucesso, mas também tem muita coragem, porque o Dewey é um personagem muito querido por todos os fãs. Ele foi muito essencial no decorrer dos filmes, mesmo sendo atrapalhado e tal. E matarem ele aqui mostra uma coragem muito grande do filme e mostra que essa sequência aqui não tá pra brincadeira, eles realmente vão mudar várias coisas que a gente já tá acostumado na franquia. E é uma morte bem legal, porque além dela ser muito violenta, ela tem um caráter emocional que pra mim esse casal Gale e Dewey nunca teve, entendeu? Porque aqui eles conseguem fazer o Dewey morrendo ao mesmo tempo que ele tá recebendo uma ligação da Gale, eles têm todo esse passado e tudo mais, mas eles estão querendo se acertar, entendeu? Dá pra ver que eles se gostam. E aí ele morre recebendo a ligação e depois tem ela chegando ao local do crime. E ali a Courtney Botox também consegue, né? Não, dentro do possível, né? Tenta. Dentro do que ela ainda tem de expressão, ela consegue ficar triste pela morte dele e fazer uma cena que é bem tocante. Morreu! Enquanto isso, é Pânico, né? Então é claro que vai ter que rolar uma festa regada a muita pinga, foguete, curtição, alegria. Os caras nem se importam que acabou de morrer um monte de gente, né? E quem disse que isso é problema meu? Só que uma pessoa se importa sim, é a Sam. Ela quer ir embora dali, ela convence a Tara saiu do hospital, mas gente, vamos embora dessa cidade. Só que quando eles estão saindo, a Tara lembra que ela esqueceu a bombinha de asma dela lá na casa da sua amiga Amber. E eu vou dizer uma coisa, os Estados Unidos tem uma farmácia a cada esquina que fica aberta 24 horas por dia. Mas ela precisava daquela bombinha. Vamos ser sinceros que essa é a parte do roteiro que tu olha e fala assim, pera aí, que desculpinha boba, né? Me fala que esqueceu o cartão de crédito, então. Quem está louco não fode, velho. Só que quando ela retorna lá, quem aparece? Obviamente o Ghostface, que começa a matar várias pessoas. E aqui tem uma cena bem legal da Mindy, que é a sobrinha do Randy, assistindo apunhalada a cena daquele filme, que copia uma cena do Randy, e aí ela tá criticando o Randy enquanto tá acontecendo a parada. É uma doideira, entendeu? Não consegui nem me explicar, me perdi. Que loucura! O Chad, irmão da Mindy, também é atacado e nesse momento ninguém sabe quem que é o assassino. Todo mundo começa a se acusar. É tu, Liv. É tu, Amber. É tu, garota. Eu não sei quem que é o assassino, todo mundo se acusa. E nesse momento a Amber fala, eu sei que não é tu que tá fazendo tudo, Liv. Porque sou eu. I know. E aí a nossa heroína Sidney aparece, a Gale vem junto e elas percebem que essa casa da Amber é na verdade a casa do Stu, a casa onde aconteceram os primeiros assassinatos lá do filme original. Precisa? Totalmente desnecessária essa coincidência, né? Mas enfim. Precisava. Ao chegarem, a Amber atira na Gale, essa que já tá mais furada do que queijo suíço, né? Toda hora toma uma facada, um tiro, mas vai tomar mais ainda. Só que Sidney e Sam conseguem chegar naquele momento ali e começa a rolar aquela batalha entre os dois. E aí o Rich tá junto nessa jogada. Só que nesse momento, o Rich mostra que é o outro assassino. E veja só, ele e a Amber são justamente aqueles fãs que estão muito incomodados com Apunhalada ou A Metida 8. Eles não gostaram dos rumos que a franquia tomou, se conheceram aí num subreddit da vida, em algum fórum online, perceberam que eles tinham a mesma afinidade e o mesmo nível de loucuragem e decidiram então que eles sim iam cometer um crime para poder inspirar essa saga a quem sabe fazer um filme melhor. Because our movie has fucking stakes! Jogada de mestre. E a Sam entra no meio disso tudo porque o Rich conheceu ela, foi atrás dessa garota justamente por ela ser filha do Billy Loomis. Então ele teria ali, olha que argumento legal, a filha do assassino voltou para matar as pessoas. Porque a ideia deles é incriminar a Sam.
E é forçar um pouco a barra? Com certeza, mas se não forçar também não vai ter filme, né? E em Tempos de Pânico 5, a gente tava vendo isso acontecer com algumas franquias do terror. Tava acontecendo ali com It, tava acontecendo com Halloween. Várias pessoas comentando sobre os rumos que os filmes que eles gostavam tanto estavam tomando. Então tu vê que na internet tem muita gente que é braba, xinga um monte, fala, se eu pegar esse produtor eu vou acabar com ele. Só que na vida real ninguém tem a coragem de fazer isso, e o filme extrapola justamente esse conceito. É pra ficar maluco? Vamos ficar maluco. Mas assim, vale mencionar também que a gente tá cada vez mais próximo disso, né? Porque as pessoas estão cada vez mais doentias com essa parada de fandom e não pode falar mal do meu não sei o quê. Ai, não, porque esse meu filme, essa minha saga... Tu falou mal do Dick Cook, vou te matar! E ali na cozinha, naquele mesmo cenário do primeiro filme, a Sidney e a Gale conseguem dar cabo da Amber. E aqui tem uma cena forçada, mas muito legal, em que o fogão é aceso e ela acidentalmente cai em cima da chama e começa a pegar fogo. E é curioso, porque essa atriz já morreu queimada em outro filme, no Era Uma Vez em Hollywood. Então eu não sei se não foi algum tipo de referência. Peraí. Enquanto isso, a Sam começa a ter visões do pai dela, o maluco Billy Loomis, que fala pra ela assim, vai lá, mata esse Rich, esse cara é um trouxa, rabeta ele. E aí o Rich, que é interpretado por esse ator bocó aí, o filho do... Dennis Quaid. O filho do Dennis Quaid, isso mesmo, do Jack Quaid, que só interpreta Bocó, né? Esse é o papel... A vida dele é interpretar Bocó, porque ele tem cara de Bocó. E numa dessas ele acaba sendo Bocó e leva uma facada na cara. Só que a Sam se empolga muito e dá umas 200 mil facadas no cara. Apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança na brisa, na noia. E ela ainda corta o pescoço dele e depois limpa a faca, igualzinho ao Ghostface faz. Deixando a gente com aquela sensação de essa guria não bate bem das ideias. Cenas maluquinhas. E assim, Halloween já ensaiou essa ideia várias vezes. Lá no Halloween 4, a Jamie Lloyd tá com uma faca na mão. Meu Deus, ela vai repetir os atos do Michael Myers. O Halloween de 2018 fez isso no final, quando a garota passa pra gente aquela ideia de meu Deus, essa garota aí vai fazer merda, hein? Mas nunca deu em nada muito interessante. E por enquanto a saga Pânico também não levou isso adiante. Pode ser que no 7º filme leve. Será? No fim, Sidney sobrevive, Gale sobrevive, Sam, Tara, Chad, Mindy, uma galera sobrevive, entendeu? Uma galera levou um monte de facada, mas todo mundo sobrevive. Milagre. Pânico custou 24 milhões e faturou 138, sendo considerado um filme de grande sucesso. Ele foi muito bem abraçado pela crítica e também pelos fãs, que adoraram o jeito que a franquia voltou à tona, respeitando o legado, mas também criando novos paralelos, tentando criar essa franquia para novos fãs. E vou dizer uma coisa, tá? Essa dupla de protagonistas, a Sam e a Tara, elas carregam o filme muito bem. Inclusive, eu acho que futuramente elas podem ser até mais interessantes do que personagens que essa franquia já teve. Essa aspa é muito forte. Assim, tem Sidney e tem Gale aqui. E eu acho que é interessante manter esses personagens porque tem muito fã dos filmes antigos ainda que tem um apreço muito grande por essas personagens. Mas sendo bem sincero, não me joguem uma pedra de rio redonda que machuca, tá? Eu acho que se não tivesse Gale e Sidney, o filme não ia ficar ruim, sabe? Não ia ficar faltando. Porque as duas garotas que estão aqui carregam bem, o roteiro funciona e a direção é muito boa. Era a parte que mais preocupava todo mundo, como é que vai ser Pânico sem o Wes Craven. Pois bem, temos aqui dois diretores que respeitam o legado dessa saga e conseguem também dar a sua cara para esse produto. Então esse filme ele tem uma pegada de horror mais forte do que os outros 4 anteriores que a gente viu. E acabou se encaixando muito bem, não à toa recebeu uma continuação que foi anunciada enquanto Pânico 5 ainda estava nos cinemas e já avisaram, vai vir daqui a apenas 1 ano. E não vai ter Sidney Prescott porque eles não chegaram em acordo financeiro com ela. Ela falou assim, quero comprar uma casa em Malibu. O pessoal falou, no máximo podemos te pagar para comprar uma casa ali em Nova Petrópolis. E ela não quis, né?